Projeto Passarinhos é um projeto que nasce da sala de aula, da fala de uma criança. Eu estava pintando no bairro Guarani, ali do lado paraguaio da fronteira, e uma criança viu nas minhas redes sociais um passarinho que eu havia desenhado. E ela disse: o passarinho virou gigante, né? O desenho virou gigante. E a gente começou então a sonhar com a ideia de entender o processo criativo das crianças pequenas e inseri-los de alguma maneira no ambiente, fazer com que uma criação dos pequenos também pudesse ser vista da mesma maneira que a criança viu o meu desenho virando gigante, né? Essa metáfora tão bonita que a criança usou. Eu queria muito ver isso com criações das crianças. E quando sai o edital da Lei Paulo Gustavo, eu escrevo o projeto Passarinhos e submeto a proposta com o intuito de fazer uma pintura, né, no prédio do Mirante aqui do Parque dos Hervais. É uma parede que eu já queria há coisa de uns 8 anos, porque eu sempre vinha ao parque para caminhar, para fazer atividade física, e ficava olhando aquela parede grande, cinza, sem cor, e pensava: nossa, queria saber, queria conseguir desenhar, pintar alguma coisa ali. E aí a oportunidade que eu tive foi agora com a Lei Paulo Gustavo, e deu tudo certo, assim, a gente está aqui com a parede ali atrás, bem da bonita, e a felicidade aqui dentro, assim, é muito grande. E mais do que a minha alegria, a minha satisfação, é a satisfação e a alegria das pessoas envolvidas também, porque a gente tem toda uma comunidade do CENIF Carolina, que são as crianças que fizeram, são as professoras que estão me ouvindo falar desse projeto faz um tempão. Tem o pessoal aqui do parque, as pessoas da FUNCESP, as pessoas que trabalham na Secretaria de Obras. A gente foi envolvendo uma série de pessoas, né? O Almino, que é o rapaz que está aí atrás dessa câmera filmando. Do ponto de vista prático, assim, de execução do trabalho, foi algo bastante desafiador, porque como eu trabalhei o processo de execução da pintura sozinha e eu tinha pouco tempo por conta do contrato de aluguel dos andaimes, enfim, a gente também tem aquela pressa, né, para concluir. Foram 29 dias de trabalho efetivo, trabalhando uma média de 8 a 12 horas por dia, todos os dias, feriado, final de semana. Pegava minha carriolinha com as tintas, descia esse parque e ia pintar. A subida nos andaimes foi bastante desafiadora. Eu já havia pintado uma parede maior, mas não tão alta. Então a parte de subida, as pessoas perguntam muito assim: você não tem medo de altura, né? E assim, eu tenho medo de altura. Eu não me sinto muito confortável lá em cima, mas é algo que eu enfrento, né? Porque a vontade de realizar a pintura, ela é bem intensa. E o sentimento de realização que a gente tem quando faz, né, quando executa, é muito bom também. As questões climáticas pegaram muito, porque eu comecei no feriado de Corpus Christi e foi um final de semana, um feriado que ficou bastante frio. E eu trabalhava no período da tarde, da noite, alguns dias em que eu não estou dando aula e nos finais de semana era de manhã, à tarde, à noite. E é interessante porque não é uma coisa que eu fico exausta, sabe? O corpo cansa muito, mas eu acho que esse sentimento de satisfação de estar fazendo algo que eu amo muito fazer, ele me colocava todo dia de muito bom humor, assim, trabalhando, pintando, subindo tinta, resolvendo os perrengues, tudo que tem pra gente resolver. E agora a gente consegue olhar para essa parede e não faz muita ideia do quanto
do quanto ela exigiu, né, para ser feita. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque a gente olha e vê que tá legal, tá ok, e não consegue perceber o quanto foi difícil algumas partes para realizar. Só que isso é o que faz, né, também ela se encaixar nessa categoria de obra de arte. Uma pintura mural, ela acaba sendo uma pintura que ela não é do artista, ela sempre acaba sendo uma construção coletiva, porque ela vai ocupar um espaço arquitetônico que é de várias pessoas, né? Você dificilmente vai pintar uma parede que uma pessoa só vai ver. Isso faz com que um projeto como esse seja mesmo algo que não é só meu. E aí é muito gostoso ver agora nessa etapa que a parede está feita, o feedback das pessoas, essa acolhida que a obra está tendo junto à comunidade, né, aqui da fronteira. E isso é algo que me faz muito bem, porque eu gosto muito daqui, é o local que eu vivo, habito essa fronteira já desde 2005. Então, para mim, tudo isso está sendo extremamente importante, assim, uma grande realização. Nossa, tá muito bonita essa arte. Que legal! Quantos passarinhos! O Parque dos Hervais é um parque bem importante para nós, né? E promover a arte, a cultura no Parque dos Hervais também é muito importante. O momento em que as crianças vieram para cá foi um momento muito especial, assim, porque como eu entendo que é um processo que foi criado junto com elas, porque todos os passarinhos que estão pintados ali, os passarinhos que vão aparecer no filtro de realidade aumentada, são passarinhos que elas criaram com uma técnica de colagem, que são crianças de 3, 4 anos, então eles ainda não desenham, e a gente fez com uma técnica de colagem, né? Estudou-se os pássaros, eles fizeram as colagens, e esses passarinhos são os passarinhos que a gente inseriu na composição e pintou. E eu acho que não seria nem correto assinar essa parede sozinha, né? Sendo que parte desses elementos foram feitos pelas crianças. Então eu trouxe eles para cá, vindo para assinar o nome numa pintura que a prof fez, que eles participaram. Então foi muito legal. Aí a molecada teve, assinou, colocou o nomezinho na parede, colocou a mãozinha e foi delícia, foi tudo de bom. Mas eu não esperava que a acolhida pela imprensa do estado fosse tão boa, né? A gente teve notas, a gente teve entrevista das crianças para televisão, toda aquela festa. Isso foi assim também uma grata surpresa, assim, uma alegria também. Sempre passava por aqui, era um local que a gente passava sem perceber, sem cores, e agora com essa pintura, com esse painel, realmente valorizou o parque, valoriza a nossa cidade, nossa fronteira. É uma coisa muito bonita e que merece nosso apoio e agradecimento. O projeto em si, ele conta com uma estratégia de divulgação, né? Por ser um projeto cultural, sendo realizado com recurso público, é interessante ter clareza assim e contar para as pessoas, né, como está sendo feito, tudo isso. Porque a gente só consegue realizar coisas assim de relevância, né, no sentido artístico-cultural, nesse cenário, que sejam acessíveis a toda a população, quando esse recurso vem da esfera pública. E é interessante porque a gente acaba lidando com questões que são locais, que são pontuais. A gente vai tendo uma produção artística, cultural, muito no lugar nosso, né? Eu tô aqui, eu sou daqui, fiz um trabalho aqui. E eu acredito que também pelo fato da gente passar num edital, a construção das propostas acabam tendo mais flexibilidade e liberdade mesmo criativa.